Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Alberto Sanches Gomes tinha 26 anos na época do caso e vivia em Madrid, na Espanha, com a sua mãe Maria Soledad Gomes, de 68 anos. Ele também tinha um irmão chamado Miguel, que era 2 anos mais velho que ele, porém esse irmão já não vivia mais, ele já tinha sua própria casa, então não morava mais com o Alberto e com a mãe. Quando criança, o Alberto foi descrito como um menino muito inteligente, porém bastante tímido, quieto, ele era mais na dele, não gostava tanto assim de brincar com outras crianças, mas também era muito estudioso e sempre tirava excelentes notas. O Alberto teve uma infância tranquila até os seus 9 anos de idade, quando ele morava com a mãe, o pai e o irmão. Porém, no ano de 2008, uma tragédia aconteceu com a família. O pai de Alberto acabou sendo diagnosticado com câncer, ele não conseguiu então resistir e fazer todos os tratamentos e acabou falecendo. Nessa época, o Alberto, como eu disse, tinha apenas 9 anos, o seu irmão Miguel tinha 11 anos, então a Maria se viu em uma situação extremamente complicada, porque além de perder o marido, ela ainda teria que criar sozinha 2 crianças, e que a gente sabe, né, que isso é muito difícil. Então, em meio ali ao luto e todas as dificuldades, a Maria começou a beber muito e acabou virando alcoólatra. Com isso, é claro que os problemas da família aumentaram ainda mais, principalmente problemas financeiros, mas mesmo com todos esses problemas, a Maria sempre tentava dar o máximo de si para conseguir criar bem os seus filhos. 4 anos após a morte de seu pai, o Alberto estava com 13 anos e as coisas em casa começaram a ficar ainda piores porque o Alberto começou a ficar extremamente rebelde. Ele já não era mais aquele menino quieto e tímido de antes, começou a responder à mãe, a desafiar ela e além disso, ele também começou a beber bebidas alcoólicas mesmo com apenas 13 anos e a usar drogas. Isso, é claro, preocupava muito a Maria, ela tentava fazer de tudo para o Alberto voltar a ser o menino que era antes, mas conforme o tempo passava, as coisas só iam piorando. E conforme ele foi entrando então na adolescência e foi crescendo, as brigas entre ele e a Maria foram ficando cada vez mais intensas, chegando até mesmo ao Alberto agredir a própria mãe durante essas discussões. Então, frequentemente, os vizinhos ouviam, essas discussões vindo ali da casa, eles até chamavam a polícia, porém, mesmo assim, as coisas nunca conseguiam ser resolvidas. As coisas seguiram dessa maneira por anos, até que quando Alberto terminou os ensinos ali no colégio, como eu disse, ele era muito estudioso e ele continuou sendo mesmo com todos esses problemas. Então, após terminar o colégio, ele acabou conseguindo uma bolsa de estudos para estudar na Grécia. Sendo assim, então, ele viajou para lá e passou a viver sozinho. O Alberto começou a estudar contabilidade e finanças em uma faculdade na Grécia e a Maria se sentiu muito esperançosa nessa época de que toda essa mudança pudesse fazer bem para o Alberto, talvez ele pudesse melhorar e voltar, a ser a pessoa boa que ele era antes de todos os problemas que aconteceram ali na vida da família, e ela estava realmente, então, muito esperançosa e muito animada com essa nova fase da vida do Alberto. Porém, depois que ele passou a viver na Grécia, na verdade, tudo foi completamente o oposto do que a Maria imaginava. Isso porque na Grécia, o Alberto começou a usar ainda mais drogas e mais álcool e drogas ainda mais pesadas. Ele começou a fazer o uso de uma droga muito pesada chamada popularmente de droga canibal ou sais de banho, e ela é famosa por causar paranoia, psicose, comportamentos agressivos e instintos canibais.
O Alberto então começou a fazer muito uso dessa substância, o que levou ele a ficar viciado, é claro, e então ele acabou largando a sua faculdade, desistiu ali da sua bolsa de estudos e passou a viver praticamente nas ruas. Ele ficou nessa situação bastante tempo, até que finalmente o seu irmão mais velho ficou sabendo da maneira como ele estava vivendo, então viajou até a Grécia e levou o Alberto de volta para casa para voltar a viver com a mãe. Apesar de todos os problemas com o álcool e também com o Alberto, a Maria foi descrita como uma senhora muito tranquila e gentil. Ela sempre era vista pelos vizinhos passeando ali pelas ruas do bairro com o cachorro dela. Nessas ocasiões ela parava, conversava com os vizinhos e todos diziam que ela era uma pessoa extremamente agradável e adorável. As coisas estiveram calmas na casa dela enquanto o Alberto estava fora, na Grécia, porém quando ele retornou, as brigas também voltaram a acontecer, mas dessa vez ainda piores do que antes de ele viajar. Os vizinhos escutavam com frequência gritos vindos da casa, barulho de coisas se quebrando também, de portas batendo, e então, é claro, sempre que eles percebiam que a situação estava grave, eles chamavam a polícia. Tanto é que o Alberto teve ali ao longo da sua vida 12 registros na polícia por agressão contra a sua própria mãe. Porém, ele nunca ficava muito tempo preso, sempre acabava ali, voltando para as ruas, e a Maria então acabava aceitando ele de novo em casa porque ele simplesmente não tinha para onde ir. Ela chegou a expulsar ele várias vezes de casa, porém ela descobria que ele estava vivendo na rua ali em situação deplorável, então ela, como mãe, mesmo com toda essa situação, ainda amava e se importava com o filho, então acabava aceitando ele de volta. Em certa ocasião, ela até mesmo conseguiu uma ordem de restrição contra o Alberto, decidida de que não queria mais ter contato com o filho naquelas condições. Porém, mais uma vez, o amor de mãe dela falou mais alto e pouco tempo depois, ela acabou aceitando o filho de novo em casa. Depois que retornou da Grécia, o Alberto também chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico 3 vezes, tamanho era o desespero da mãe dele para conseguir alguma maneira de ajudar o filho. Porém, ele passava algum tempo internado, depois era liberado e voltava, parece que ainda pior do que era antes. O comportamento violento dele era principalmente com a mãe, com quem ele tinha mais contato. Frequentemente, ela era vista com hematomas pelo corpo, Porém, ela sempre dizia que não tinha sido o Alberto, colocava a culpa em outras coisas. Muitas vezes no cachorro da família, dizia que o cachorro tinha derrubado ela. Porém, todas as pessoas sabiam, que tinha sido o Alberto, e além disso, ele também não tinha esse comportamento violento só com ela. Frequentemente, o Alberto era visto na varanda de casa jogando garrafas de vidro nas pessoas que passavam pela rua, então realmente ele estava em um estado incontrolável. Em fevereiro de 2019, uma vizinha do Alberto e da Maria estranhou o fato de não ver a Maria já há muitos dias. Como eu disse, a Maria passeava praticamente todos os dias ali pelas ruas do bairro com o cachorrinho dela, e então às vezes ela conversava aí, com essa vizinha, e a vizinha percebeu que já tinha pelo menos um mês que ela não via a Maria passeando ali com o seu cachorro. Então, como ela sabia de todo o atrito entre a Maria e o Alberto, a vizinha ficou preocupada e resolveu avisar a polícia e pedir para que eles fizessem ali uma verificação na casa deles para ver se estava tudo bem com a Maria. A polícia foi então até a casa da família fazer essa verificação e, chegando lá, eles foram atendidos pelo Alberto. Eles então perguntaram a ele onde estava a Maria e, com muita frieza, o Alberto respondeu aos policiais que sua mãe estava morta no interior da casa. Os policiais então entraram na casa. Inicialmente eles não encontraram nada estranho, mas quando chegaram no quarto da Maria, eles encontraram lá uma cabeça humana, parte de um couro cabeludo e uma orelha. A polícia também encontrou, espalhados ali pela casa, em potes e também na geladeira, cerca de 1000 pedaços da Maria por todo o apartamento. O Alberto, é claro, foi imediatamente preso e levado para a delegacia, e lá ele deu seu depoimento, confessou o crime e contou detalhadamente o que tinha acontecido no dia da morte de sua mãe. Segundo ele, cerca de um mês antes, ele e sua mãe discutiram logo cedo no café da manhã
e as coisas saíram do controle. Ele disse que segurou a mãe pelo pescoço e disse que nesse momento começou a ouvir vozes em sua mente dizendo para ele acabar com a vida dela. Então ele segurou o pescoço dela ainda mais forte até que ela ficasse completamente sem ar e perdesse a vida. Depois disso, aquelas mesmas vozes em sua cabeça mandaram ele cortá-la em pedaços. Ele então usou uma serra de carpinteiro e 2 facas de cozinha para cortar o corpo da mãe em vários pedaços e depois guardou naqueles potes e sacos plásticos espalhados por toda a casa. E então, para se livrar do corpo da mãe, ele foi consumindo esses pedaços ao longo do dia. Ele contou que às vezes comia a carne cozida e até mesmo crua, e também sempre dava para o cachorro. Ele ainda disse que tudo isso tinha acontecido por conta das vozes em sua cabeça que o atormentavam e perseguiam desde os seus 15 anos. Porém, ele nunca tinha contado sobre essas vozes para ninguém, segundo ele, porque as vozes o ameaçavam caso ele contasse. Com base nessa questão das vozes, então, os advogados do Alberto tentaram alegar que no momento do crime ele estava em uma crise de esquizofrenia, porém, ao ser avaliado por psicólogos e psiquiatras, foi determinado que na verdade isso não era verdade. De acordo com os profissionais que avaliaram o Alberto, ele tinha uma personalidade antissocial, narcisista e também paranoica. Porém, eles não encontraram nenhum traço ou atitude que levasse a crer que ele de fato sofresse com esquizofrenia. Com base em tudo isso, foi constatado então que o Alberto tinha plena consciência do crime que estava cometendo quando atacou sua mãe, e então ele foi condenado a 15 anos e 5 meses de prisão pelo homicídio da Maria. Ele também foi condenado a pagar 60 mil euros em indenização ao seu irmão. Como o Alberto disse que não se lembrava o dia exato que tudo aconteceu, até hoje não se sabe o dia realmente que a Maria perdeu a vida, nem por quanto tempo o Alberto ficou ali se alimentando dos restos da própria mãe. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.